Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente está vindo com mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre mais um arcano. E hoje o arcano que nós vamos conversar é a Justiça. E aí, você conhece essa carta? Pensa aí um pouquinho sobre essa carta, o que você acha que ela significa, né? Qual a mensagem que ela passa, tudo isso a gente vai ver aqui hoje na leitura. Mas antes de seguir, tenta pensar, tenta refletir do que você lembra sobre a justiça, com o seu entendimento e o seu conhecimento, como que esse arcano funciona, né? E em todos os vídeos eu sempre gosto de olhar para os arcanos como se eles fossem pessoas com uma personalidade, entendeu? Que interagem, entendeu? E naturalmente têm os seus padrões de comportamento conforme as características dele. É uma maneira que eu achei muito fácil para poder entender os arcanos, né? Então vamos falar sobre a Justiça. Quem que é essa carta? Quem que é esse arcano, né? A Justiça, né? A gente vê aqui, né? A balancinha, a gente vê a espada sempre presente. E quem que a Justiça é? A Justiça é um arcano lógico, um arcano racional, um arcano que tem muita ponderação na hora de tomar as suas decisões, na hora de fazer as coisas, né? Ele não é um arcano que vai trazer a mensagem de você tomar uma decisão pelo impulso e de qualquer maneira, né? A Justiça ela traz a noção de ordem, de responsabilidade, né? Eu tenho que pensar antes de tomar uma decisão, eu tenho que colocar na balança os prós e os contras disso que eu vou fazer, né? Então ela traz a noção de planejamento, né? E eu sempre gosto os arcanos, eles têm o seu lado positivo, eles também têm o seu lado negativo, né? Mas como que a gente sabe quando que ele vai ser positivo, quando que ele vai ser negativo? Tudo depende de como os arcanos interagem entre si, das cartas que estão ao redor, das perguntas, e já já a gente vai ver esses exemplos na prática, né? Mas a Justiça, quando ela está positiva, como que ela funciona dentro de uma leitura de tarô? A Justiça, quando ela está positiva, ela é um arcano que traz equilíbrio, né? Você nunca vai ser uma pessoa, a Justiça ela nunca vai tomar uma decisão deixando o coração mandar. Não. Ela deixa as emoções de lado e ela coloca a racionalidade na mesa, né? Ela vai ser extremamente analítica, racional, ponderada, né? A gente vê a balança, a gente vê a espada, né? Então ela é muito analítica, ela é muito estratégica, né? Na hora que ela for tomar uma determinada decisão, ela vai ser muito pé no chão, ela vai ser muito ponderada, ela vai ter muita organização e ela vai fazer aquilo que é justo, aquilo que vai ser melhor para o todo, né? E não só pensando nos interesses pessoais ou, né, no interesse de um ou daquele, não. A Justiça ela vai olhar para uma situação e ela vai ver o que é melhor para o todo. Ela vai pensar num bem comum, né? Então, ela tem muita responsabilidade, muita racionalidade no aspecto positivo dela, né? E o equilíbrio emocional, porque quando a gente não está bem emocionalmente, qualquer decisão que a gente vai tomar no impulso, e daí não é bom, né? E quando a Justiça está do lado negativo dela, como que ela está? Aí, meu bem, a gente vai ver descontrole, a gente vai ver desorganização, né? A gente vai ver injustiça, né? Aí é o contrário. As decisões que a Justiça vai tomar não vão ser boas, porque ela não vai estar com capacidade de analisar, de ponderar, né? De ter ali uma análise crítica da situação de uma maneira mais neutra para que boas decisões sejam tomadas. E assim, você vai ver uma pessoa descontrolada emocionalmente, você vai ver uma pessoa fora dos seus juízos normais, tomando decisões no impulso, entendeu? Vai fazer vai fazer coisas que podem lhe prejudicar ou que pode prejudicar o outro, né? Simplesmente porque não tem a racionalidade ali na equação,
o equilíbrio, né? O que acaba não sendo bom, né? Então falta, né, aquela clareza, né? Aquela clareza, aquele equilíbrio, né, no seu estado normal, o que acaba não gerando, né, bons resultados, né? As consequências não vão ser boas, né, das ações e decisões que vão ser tomadas num caso em que a justiça está negativa. Agora, vamos para alguns exemplos de leitura. Primeiro a gente vê um exemplo de leitura positiva, depois a gente vê um exemplo de leitura negativa, onde a gente vai ter a carta da justiça, né? Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo positivo, né? E uma pessoa, né, chega e pergunta para a gente: a minha decisão de mudar de carreira, ela será acertada? E aí? A gente embaralhou e saiu 3 cartas: Justiça, Hierofante e o Sol, né? E aí, o que você acha sobre essa decisão da pessoa de mudar de carreira, né? Uma coisa muito legal dessa leitura aqui, né, e que a gente pode passar aqui para vocês, é sempre a importância, né, que o tarólogo ele não pode ser responsável pelas decisões que o consulente vai tomar. Essa responsabilidade é dele. A decisão quem tem que tomar é ele, nunca é a gente. A gente tem que mostrar o caminho, entendeu? A direção. A gente pode mostrar para a pessoa: se você ir por esse caminho, acontece isso. Se você ir por outro caminho, acontece isso. E daí sim, a pessoa que vai tomar essa decisão. A gente não pode falar para a pessoa: faça isso ou faça aquilo, tá bom? E o que eu acho muito legal na justiça, aqui na primeira carta da leitura, é exatamente a autorresponsabilidade, né? Antes de qualquer decisão, essa pessoa ela precisa sentar, entendeu? E com a mente tranquila, né, estável, ela precisa parar, pensar e ponderar sobre essa decisão que ela vai fazer. Colocar ali na balancinha, né, os prós e os contras dessa decisão para ela ver o que ela vai fazer, né? Porque a partir do momento que ela fizer isso, a chance dela tomar uma decisão que vai dar certo é muito grande, né? Porque você não tomou ao acaso, você pensou, você refletiu, né? Você elaborou um plano e daí você vai atrás daquilo que você quer. A gente vê aqui que se a pessoa mudar de carreira, tende a ser um caminho positivo. A gente vê o Hierofante. O Hierofante é uma carta que mostra a noção de muita proteção espiritual, né? Mostra também a importância de procurar orientações, uma pessoa mais experiente para poder ajudar, entendeu? Para poder orientar. Não é um caminho fechado, é um caminho aberto, porque o Hierofante ele sempre traz tudo que acontece dentro de uma situação que envolve o Hierofante, fala de ética, de coisas certas, de coisas corretas, fala de ambientes seguros, de ambientes que seguem regras, né? Então, tende a ser um caminho positivo, sim, para essa pessoa, se ela quiser seguir por esse caminho, né? E a gente vê, tanto com a justiça quanto o Hierofante, a importância de traçar aí um caminho lógico, um caminho de estratégia, um caminho de estudo, um caminho de buscar talvez uma pessoa mais experiente para poder ajudar, né? A gente vê essa pessoa conseguindo trilhar esse caminho, se ela quiser ir por essa direção, indo bem, sabe? Com passos seguros, né? E o Sol mostra que é um caminho aberto. Né? O Sol é muita luz, é muita iluminação. Não tem que dar errado com o Sol. Né? A única pessoa que pode se atrapalhar quando o Sol sai na leitura é a própria pessoa. Então o Sol traz prosperidade, iluminação, né? Um caminho muito aberto. Então, assim, se ela quiser ir, tem tudo para dar certo. Mas aquilo, né? Sempre muito importante. Responsabilidade, organização, né? Autorresponsabilidade, organização, né? Procurar, né, um plano, o melhor caminho a ser traçado, sabe? E vai nessa lógica que tem tudo para dar certo, né? Agora nós vamos para um exemplo de leitura negativa. E o que a gente vê aqui, né? A pergunta que sai aqui é a seguinte:
tomando uma aguinha. Vamos lá. Será que devo confiar nessa pessoa com um assunto importante? Né? Então, a pessoa está passando ali por uma situação e ela está querendo ajuda, obviamente. E daí ela está pensando numa pessoa específica para ajudar ela. Olha as cartas que saíram: Justiça, 7 de espadas e 5 de copas. O que você acha? Você acha que é uma boa essa pessoa confiar, compartilhar nessa outra pessoa a respeito dessa questão? Não é, né? Primeiro, a justiça, né? A justiça, ela é uma carta mais positiva, é uma carta positiva, uma carta de equilíbrio, de racionalidade, de boas decisões, de ponderação, né? Meio termo para tudo. Mas nesse caso aqui ela está acompanhada de 2 cartas negativas, né? Não que o 7 de espadas seja uma carta ruim, mas nesse contexto ele é, né? O 7 de espadas é uma carta que também fala de pessoas inteligentes, estratégicas e tudo mais. Mas nesse contexto ele não é positivo, entendeu? Vamos lá, a justiça aqui, ela traz mais uma vez a autorresponsabilidade, traz a necessidade de ponderação, né? A gente sempre tem que ver, a gente tem sempre que parar para pensar, né, nas consequências, nos resultados das decisões que a gente vai tomar. Então, ela vem como um alerta, né, um sinal de alerta, de atenção. Opa, peraí, pensa, reflete, vê se é uma boa decisão. Por quê? O 7 de espadas, nesse contexto aqui, ele fala de... O 7 de espadas, quando ele está negativo, ele sempre fala ali de alguma coisa escondida, entendeu? Alguma coisa que está oculta, então alguma coisa que você não está conseguindo enxergar, que você não está conseguindo ver. Muitas das vezes indica uma pessoa mais traiçoeira. No lado negativo ele fala de mentiras, falsidades, conflitos. Sabe, não é uma pessoa que age de uma forma leal com a outra. Então, não é uma boa você confiar nessa pessoa. E o que pode acontecer? 5 de copas, frustrações, perdas, traições, entendeu? Não é uma boa que essa pessoa deposite as suas confianças naquele outro fulaninho, porque o resultado não vai ser bom, vai ser só decepção, não é uma situação favorável. Então, né, a mensagem tá falada, né? A mensagem foi entregue, agora a pessoa decide por ela o que fazer, mas aqui, obviamente, não é uma decisão acertada compartilhar essa questão com essa pessoa, não é, tá bom? E agora, encerrando, né? Então a gente falou sobre a justiça, né? A justiça é uma carta que fala muito de pé no chão, é um arcano que traz pra gente na leitura muito a noção do pé no chão, sabe? De refletir bastante antes de tomar uma decisão, né? Não fazer julgamentos sem antes ouvir os 2 lados da história, né? Então a justiça ela traz muito a noção de questionamentos racionais, né? Só que esses questionamentos, né, essas reflexões, elas vão trazer respostas que vão permitir construir uma realidade em cima da lógica, né? Em cima de decisões sensatas. E com isso vem muito crescimento, né? A justiça é aquela pessoa que está ali, né? E ela vai tomar a decisão que for preciso para que as coisas deem certo, respeitando os 2 lados. Pode ser que nem sempre as decisões que a justiça vai tomar seja a decisão que vai agradar todo mundo, mas ela vai ser justa, ela vai ser correta, ela vai ser ética, ela vai pensar, né? Ela vai ter feito aquilo depois de muito olhar todas as informações da situação, e ela vai fazer aquilo que é certo, tá bem? Então nós estamos encerrando, né, a conversa sobre a justiça, né? Deixe o seu comentário aqui abaixo do que você achou do vídeo, né? Deixe também sugestões para novos vídeos, compartilhe, curta o vídeo e até a próxima.